Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede social, desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a santificação do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus pelo dia, pela vida. Bendito seja Deus por esta semana em que acolhemos a imagem peregrina da Imaculada Conceição em nossa paróquia. Bendito seja Deus que tem paciência conosco, nos chama sempre à conversão e a abrir o nosso coração sempre à sua vontade. Vamos pedir perdão de nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-nos hoje porque adotados de novo como filhos de Deus, esperemos confiantes e alegres o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: não te faças mal algum, nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus, e sereis salvos, tu e todos os de tua família. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado, junto com todos os seus familiares. Depois, Paulo e Silas subiram até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares, por ter acreditado em Deus.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 137. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Em pé, aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os irmãos, depois que Paulo cura uma escrava que dava, vamos dizer assim, retorno financeiro aos seus, ele então é preso, ele vai para a cadeia e é açoitado. E mesmo nessa situação de prisioneiro, ele não deixa de louvar a Deus, não deixa de bendizer a Deus. E ali ele é vigiado, conforme está aqui no texto. Mas o que acontece? Eles não ficaram murmurando, eles não ficaram reclamando, não ficaram pensando como escapar dali. Apenas ficaram numa intimidade com o Senhor. É isso que o apóstolo fez. É isso que nós somos chamados também, diante de dificuldades, de sofrimentos, perseguições, silêncio transformado em oração ajuda muito, ajuda a repensar a vida e, é claro, a confiar nas mãos de Deus, que tem sempre um propósito, e é um propósito sempre de liberdade e de salvação. E não foi diferente aqui na vida de Paulo e Silas. Enquanto eles rezavam e cantavam hinos, eis que um tremor, eis que de repente um terremoto violento, mais do que um tremor,
então abriu as portas da cadeia, diz aqui, sacudiu toda a prisão. E aí vem a preocupação daquele que tinha a obrigação de guardar os prisioneiros, né? E qual a preocupação? Se deixar escapar, o que será da minha vida? E até da minha família. Então o medo se apavorou desse carcereiro. E olha o pensamento dele diante do medo. Pensou na morte, pensou em suicidar-se, para não passar por aquela vergonha, por aquela humilhação de ser o guarda que naquela noite deixou que escapasse os prisioneiros. Muito bem, mas aí vem a voz salvadora, né, do apóstolo. Calma, espere, estamos aqui, não faça nada. Pois essa voz salvou aquele homem. E não só a voz de Paulo que o salvou daquele pensamento de morte, mas algo muito maior viria na vida deste homem e também de sua família, e foi a vida em Cristo Jesus. Uma vida nova se faz na vida desse homem e da sua família, porque ele aceita a Jesus Cristo, né? Ele passa a crer em Jesus Cristo, ele com toda a sua família foram batizados nesta fé. Muito bem. Quantos no nosso dia a dia, né, passam por humilhação, por vergonha, se escondem, muitos tiram a vida, porque não aceitam a humilhação, não aceitam vexames, não aceitam passar por vergonhas, assim vamos dizer. É preciso ouvir sempre a voz do profeta. E hoje, fala por meio da sua igreja, é preciso sempre ouvir a voz de Deus. Fala através da sua igreja, para que acredite no Senhor e não buscar tentativas de exterminar a própria vida ou até mesmo a vida de outros. É preciso crer sempre numa possibilidade de renovação, de vida nova e de recomeço em Cristo Jesus, como foi aqui este homem. Então, para dizer o que, assim conclui essa primeira leitura, que temos medo muitas vezes na vida, temos insegurança, mas é preciso crer. E a partir do momento em que nós cremos, não nos tornamos corajosos, mais corajosos, né? Porque o medo pode estar dentro de nós, mas em Cristo Jesus nós nos tornamos corajosos. Não para fazer o mal, mas para erguer a cabeça, firmar os passos e caminhar conforme a vontade de Deus. E é um caminho que fazemos que é caminho de salvação em Cristo Jesus, que se coloca como este caminho. Então, por que deixar o medo nos apavorar neste dia ou nesta noite? Por que deixar que as situações de tristeza tomem conta de nós, como vamos ver agora no Evangelho? Então é preciso deixar-se conduzir pela palavra, e pela palavra coragem. Coragem, calma, não tenha medo, sabe? O Senhor nos ama, te ama, e nos deu hoje, repito sempre isso, né? A chance de recomeçar, a graça de viver para louvar e bendizer o seu nome. Então transformemos as nossas situações de sofrimento, de prisões, em oração, cânticos de louvores, porque o Senhor quer sempre nos libertar da cadeia que nos aprisiona e às vezes nos aprisiona para sempre, que é o pecado. E diante dessa libertação pela qual passamos, nós somos chamados a ser testemunhas para as pessoas e sinal de vida para as pessoas, e muito mais do que sinal, levar essa vida a essas pessoas que passam muitas vezes por medo e insegurança. Medo e insegurança. Às vezes eu fico pensando, né, talvez você também, a atitude dos discípulos diante desse discurso de despedida de Jesus, a última ceia. Puxa vida, aquele que nos dava segurança, aquele que falava por nós, aquele que estava sempre à frente, como os discípulos de Emaús, né? Agora está morto. Mas aqui os discípulos, aquele que esteve sempre conosco, né? Estava à frente de tudo, faz uma despedida dessa, né? Que está indo embora, podemos não vê-lo mais. E Jesus fala que a ida dele é benéfica, porque se ele não for, como virá o Paráclito? Mas Jesus percebe, né, a reação dos discípulos diante do seu discurso, e como eles não perguntavam nada, porque diante da tristeza, às vezes nós não conseguimos formular nenhuma pergunta, mas o Senhor faz a pergunta. Ninguém me pergunta para onde vais, né?
porque Jesus percebeu, como disse aqui, a tristeza no coração. A tristeza encheu os vossos corações. Só que Jesus fala que a ida dele, sendo benéfica, fará com que esta tristeza se transforme em alegria. E de fato isso acontece lá em Pentecostes, né? Quando o Espírito Santo, logo estaremos celebrando esta festa maravilhosa, depois eles saem tão felizes do cenáculo que pensam que eles estão bêbados, né? Falando em línguas e assim por diante. Uma alegria enorme. A tristeza se converteu em alegria. É isso que o Senhor quer para nós. Ele está postando aí nas redes sociais o Papa falando que o cristão não pode ser triste. Mas isso já é uma fala não nova do Papa, né? O cristão tem que ser alegre. É verdade, porque ele se encontrou com o Senhor e ele tem o Espírito Santo, que é vida, que é alegria. Eles não têm mais vinho, ou seja, não tem mais alegria. Não tem o Espírito Santo, né? Então é preciso reconhecer isso, que o Espírito Santo em nós nos faz pessoas felizes. Podemos ter as tristezas do dia a dia, as provações diárias, mas precisamos compreender essa presença, que essa presença em nós nos leva a essa condição, de que não estamos sozinhos. Então, Jesus vem falar com eles, olha, não se preocupe, é necessário que eu parta. Quantas vezes nós perdemos algo na vida por algo maior, né? Eu falo isso. Quando eu fui ser padre, não foi fácil deixar o meu trabalho, minha família, porque eu sei que Deus preparava algo maior para mim. O sacerdócio é esse algo maior da minha vida. Então, uma tristeza que se transformou em alegria. E assim por diante, né? Um casal, né? Jovens, deixam pai e mãe, uma tristeza. Mas pense em algo maior, constituir uma família, ter filhos, né? Para constituir uma família. Então, às vezes, precisamos perder para termos algo maior, uma felicidade maior. Por isso que a tristeza nos acompanha em determinados momentos da vida. Mas é preciso deixar-se conduzir pelo Senhor, que tem sempre uma palavra de vida para nós. E hoje a palavra é essa, tá? Não tenha medo, você não ficará triste para sempre, a minha partida vai provocar essa tristeza, mas logo ela se transformará em alegria. Então, que saibamos compreender isso e nos preparar bem para celebrarmos esses dias, para que a Pentecostes se torne uma realidade em nossa vida e na sua vida. Coragem. Vamos colocar sobre o altar, juntamente com o pão e o vinho, a nossa vida. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos, ó Pai, participar da vossa divindade. Pelos méritos do Senhor, se diga não revestiu de nossa humanidade. Bendito seja, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas, purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedeu a Deus que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais,
para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Paulo Roberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Hoje vos recomendamos, de modo especial, as intenções de sétimo dia, primeiro dia de falecimento de Lázaro Honorato, segundo dia de Luiz Antônio Custódio, terceiro dia Luzia Aparecida Antoniette Soares e Wellington Tadeu Bernardes, sétimo dia de Lázaro Cândido Vilela, nono dia de Antônio Carlos Provasi e 30º dia de Helena Domenes, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu abrigo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e ser salvo. Corpo e sangue de Cristo. Amém. Corpo e sangue de Cristo. Amém. Corpo e sangue de Cristo. Amém. Oremos.
Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para que o intercâmbio de dons entre o céu e a terra, trazendo-nos a redenção, seja um auxílio para a vida presente e nos conquiste a alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como eu disse no começo, recebemos, aliás, melhor assim, a imagem peregrina da Imaculada Conceição. Então agora, terminada a missa, nós teremos uma pequena catequese sobre um documento. Daqui a pouco irei falar para vocês. E amanhã, às 19 horas, estaremos aqui com a Santa Missa em seu lar e após a missa também uma pequena catequese. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Muito bem. Eu vou usar mesmo, né? As velas. Tá? As velas. Pode apagar. Bom, os irmãos, então toda noite nós teremos uma simples catequese. E hoje, dando início, procurar falar de forma bem sucinta sobre a exortação apostólica Signum Magnum de Sua Santidade, o Papa Paulo VI, consagrada ao culto da Virgem Maria, Mãe da Igreja e modelo de todas as virtudes. Vocês sabem que tem muita gente que lê a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. E muitos fazem compromissos depois que entende o que é ser verdadeiramente devoto. E por falar nisso, nas manhãs, na oração da manhã que eu faço, estou falando também sobre a verdadeira devoção à Nossa Senhora. E é isso que a Igreja, em 1967, no dia 13 de maio, então conclui esta carta aqui, essa exortação apostólica, chamando todos os fiéis a viver um verdadeiro culto à Nossa Senhora, que vamos ver aqui agora, tá? Então, o título e alguns subtítulos: o culto devido a Maria como Mãe da Igreja. Então, a primeira verdade que coloca nesse subtítulo aqui Maria Santíssima, Mãe Espiritual Perfeita da Igreja, é que ela é Mãe da Igreja, não somente por ser a Mãe de Jesus, a Igreja não colocou dessa forma, mas de uma forma muito íntima, ela colabora na história da salvação, dando o seu sim, quando o seu Filho, Jesus Cristo, ou melhor, o Filho de Deus, assume dela a natureza humana, para libertar o homem do pecado mediante os mistérios de sua carne. E também porque refugia em toda a comunidade dos eleitos como modelo de virtude. Então esse é um dos pontos aqui dentro desse subtítulo. Primeira verdade. Depois coloca que cada mãe, no nosso tempo ou em outros tempos, ela apenas não gera, mas ela também cuida, ela nutre, ela educa, e a Virgem Maria fez isso com Jesus, educou. E ela continua nutrindo e, é claro, nos educando para a vida em Deus. É bonito isso, como a Igreja coloca. Então, quando Maria, aos pés da cruz, foi dada a João, não foi dada somente a ele. Isso aí nós falamos, temos consciência. Ela foi dada também a nós, para nos gerar em Cristo Jesus. É assim que nós cantamos, é um hino maravilhoso da Igreja. Então, guardar bem isso.
Maria é aquela que também nos nutre, nos educa para a vida em Cristo. Muito bem. Um outro item, ela é mãe espiritual e intercessora junto do Filho. Aí vem uma pergunta assim, né? Mas de que modo ela coopera no crescimento dos membros do corpo místico de Cristo na vida da graça? De que maneira Maria age? Então diz assim, que mediante a sua incessante súplica, inspirada por sua verdade. Então a Virgem Maria, ela não esquece os seus filhos, que caminham como ela na peregrinação da fé. Lembro que Dom Jorge, quando ele tinha um Del Rey, né, certamente você que eu somos mais velhos, ele tinha um adesivo no carro escrito assim: peça ao filho, peça à mãe que o filho atende. Pois é, justamente isso aqui que a igreja coloca para nós. Ela não esquece os seus, de maneira alguma, certo? E ela, que nós rezamos na Salve Rainha, que ela é nossa advogada, é justamente que essa exortação coloca. Ela foi constituída advogada, auxiliadora, amparo e medianeira, pois é, a sua intercessão junto do Filho pelo povo de Deus jamais cessa. Olha, isso é para nos alegrar, né? Muito, mas muitíssimo mesmo. E até tem uma antífona que se reza, e a Igreja do Oriente também, do Ocidente, reza. Nós rezamos essa frase: a tua proteção nos acolhemos, ó Mãe de Deus. Não desprezes as nossas súplicas nas necessidades, mas salva-nos de todos os perigos, ó tu que só és a bendita. Claro, a frase é modificada, mas o sentido é este: a vós nós recorremos, Santa Mãe de Deus. Ela também, outro subtítulo, é educadora da Igreja, com a fascinação das suas virtudes. Ora, então diz assim o texto, que ela exerce sobre os homens uma outra influência, a do exemplo. Maria, também ela não tem muitas falas no Evangelho. São José não fala. Maria tem algumas falas. Mas ela mostrou com a vida o que deve ser feito. Por isso, o seu exemplo. Porque diz assim, tem um provérbio, né? As palavras movem, mas o exemplo arrasta. Então, Maria é essa que deu o exemplo e arrasta atrás de si uma multidão. Uma multidão que quer ser santo, santa, uma multidão que quer servir a Deus, uma multidão que quer fazer a vontade de Deus e fazer com que o Evangelho seja conhecido, que o seu Filho seja conhecido. Por isso que o Concílio declarou: a Igreja, refletindo piedosamente sobre Maria e contemplando a luz do Verbo do homem, cheia de respeito, penetra mais e mais no íntimo do altíssimo mistério da encarnação e vai tomando cada vez mais a semelhança do seu esposo. Pois é, se Maria é essa que dá o exemplo, ela nos ensina a caminhar dessa forma. Conforme diz o final do texto aqui, a semelhança do esposo. Por isso, ser santo, como o Pai Celeste é santo. A santidade de Maria, outro item aqui, foi também o fruto de uma contínua e generosa correspondência de sua livre vontade, porque ela se deixou mover pelo Espírito Santo. Maria, ela rendeu suprema glória à Santíssima Trindade e se tornou honra insigne da Igreja. Por isso, a Sagrada Liturgia saúda Maria de que forma? Tu és a glória de Jerusalém, a alegria de Israel, tu és a honra do nosso povo. Exemplo de perfeita fidelidade à graça. Que mais de exemplos nós temos de Maria? Ora, o Evangelho que nós admiramos, né? O Evangelho que nós procuramos sempre buscar para poder enxergar ali o Filho de Deus, né? Que se revela. Cada evangelista traz
faz conosco essa caminhada, mas ele vem nos mostrar também que é preciso viver uma comunhão com Deus, é preciso olhar para o Evangelho e enxergar ali a grandeza da obra da salvação. Pois é, como Deus agiu na história. E dependendo de Maria, não dependendo dessa forma como nós colocamos, mas ele quis precisar de Maria. Então Maria é um exemplo de virtude. Sem qualquer hesitação, ela deu o seu consentimento para que esta obra pudesse se tornar realidade, para que a promessa de Deus pudesse acontecer e ser realizada. E ela se consagrou inteiramente a serviço de Deus. Deus escolheu Maria, ela pura, sem mancha, para que, conforme reza no prefácio, a gente fala assim, aquela que seria a mãe de Deus, então tinha que ser pura em seu ventre. Sabe? E Maria, não só naquele momento em que ela diz: eis a serva do Senhor, mas ela se colocou inteiramente a serviço. Ela se consagrou inteiramente a serviço do Pai, sabe? Do Verbo encarnado. Exatamente. Depois, ela é a serva do Senhor. E desde a anunciação até a sua gloriosa assunção, diz o texto, ela ficou unida a Deus. Ela ficou unida a seu Filho por um amor muito ardente, enquanto cumpria com fidelidade a nova missão espiritual do discípulo predileto e da igreja nascente. Por isso, que toda a vida da humilde serva do Senhor, desde o momento em que foi saudada pelo anjo até a sua assunção em alma e corpo à glória celeste, foi uma vida amorosa de serviço. Falar disso, hein? Vida amorosa de serviço. Não é fácil. Você ama o serviço que você faz? Né? Você trabalha por amor ou trabalha por algo em troca? Você serve a Deus por amor ou por algo em troca? Você serve a igreja por amor ou por algo em troca? Então, Maria, ela não pensou em nada mais do que servir de forma amorosa, conforme Deus ia permitindo, sabe? É isso. Então, cheios de admiração, nós devemos contemplar Maria, firme na fé, pronta na obediência, simples na humildade, exultante no louvor do Senhor, ardente na caridade, forte e constante no cumprimento de sua missão, em plena comunhão dos sentimentos de Deus e de seu Filho, até naquele momento em que ele era morto ali na cruz, sabe, para dar aos homens a sua vida. Então, este é o exemplo, que nós temos de Maria, e se ela entrega dessa forma, também nós deveríamos começar a pensar na nossa entrega, sem reserva nenhuma a Deus, que não é fácil, mas é possível, porque temos um exemplo que nos arrasta para tal. Muito bem. Justo culto de louvor e gratidão à Mãe da Igreja. Aí a sabedoria do Santo Padre da Igreja, é igualmente dever de todos os fiéis tributarem à fidelíssima serva do Senhor um culto de louvor, de reconhecimento e de amor, uma vez que, segundo a sabedoria e suave disposição divina, o seu livre consentimento e a generosa cooperação nos desígnios de Deus tiveram e continuam a ter uma grande influência na realização da salvação humana. Pois é, livre consentimento e generosa cooperação. Então, devemos ser livres em nosso consentimento, para que Deus faça a sua vontade, e cooperar de forma generosa nos desígnios de Deus. De que forma Deus conta conosco na história da salvação? Qual é a minha missão nesta história? Faço parte do que, afinal? Então é preciso olhar assim. Então,
prestar a ela um culto de louvor, de reconhecimento e de amor. Outro ponto aqui que chama atenção, que é importante, é a Jesus por Maria. Eu acho bonito quando a imagem peregrina chega em nossa casa. Muitas famílias recebem, porque ele não é Maria que você está recebendo. Maria está levando o filho dela. Isso é a catequese que nos vem lá de Schoenstatt. Então, fazei tudo o que ele vos disser, acolher o Filho de Deus que entra em nossa casa. Então, não é a Maria que vai salvar, mas ela colaborou nessa história da salvação. E ela nos leva a essa salvação. Ela nos leva a seu Filho. Então, a Jesus por Maria. É até interessante, né, que o concílio, né, escreve aqui, a igreja, vamos dizer assim, que esse é o tempo de Maria, o tempo do Espírito Santo, o tempo da igreja. E de fato, Maria ela é mais honrada, sabe? As pessoas reconhecem Maria com o seu valor na história e diante dela busca a intimidade com o Senhor. Diante dela fazem as suas orações. Então é preciso esse reconhecimento, conforme ele diz aqui. A nossa época pode dizer-se a era de Maria. Quantos corações se converteram pela presença de Maria, por uma catequese mariana, por uma reza de terço, por uma visita ao santuário. Sabe, são pessoas que estão firmes dentro da igreja, servindo a Deus. Então, por Maria, a Jesus por Maria. Tá? Outro ponto importante aqui. O próprio Cristo aponta a mãe como modelo da igreja. O que deve ainda estimular mais os fiéis a imitar o exemplo da Virgem Santíssima é o fato de o próprio Jesus, tendo dado por mãe a cada um de nós, aí fala implicitamente, e ter apontado como modelo a imitar. Por isso aquilo que São Paulo escreve, né? O Filho de Deus amou-me e entregou-se a si mesmo por mim. É interessante, né? Na carta aos Gálatas, também aos Efésios. Então, do mesmo modo, com igual confiança, pode acreditar que o Salvador divino, em herança espiritual, deu também, em herança espiritual, a sua própria mãe, com todos os tesouros de graça e de virtude que a tinha acumulado, a fim de que derramasse sobre nós como o efeito de sua poderosa intercessão e da nossa corajosa imitação. Então não adianta só achar que ela vai derramar, ela derrama, mas temos também sermos corajosos e imitá-la. Outro ponto também, que aí estou quase encerrando. Maria é dado a nós como modelo, como aquela que intercede, e até diz o texto assim, não podemos nos escandalizar porque ela é igual a nós, é humana, mas ela foi preparada por Deus para ser a mãe do Redentor. Ela foi coroada, né, com esta graça. Então, não se deixe escandalizar. Então, quando as pessoas disserem, ela é uma mulher como você, como aquela outra, não. Maria é mulher, sim, no sentido humano de dizer, mas ela é a mãe do Filho de Deus. Ela é a mãe de Deus. Ela é Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe. Então, dessa forma aqui, conforme colocada, ela intercede por nós. Depois, o que pede aqui no final desta exortação? A igreja então vem pedir, isso lá em 1964, no dia 21 de novembro de 1964, os filhos da igreja fizeram uma renovação, consagrando a própria vida ao Imaculado de Maria. Pede que os filhos de Deus hoje, nós, continuemos a renovar. Pede que renovemos a nossa consagração ou façamos a nossa consagração ao Imaculado Coração de Maria e a viver este nobre ato de culto com uma vida cada vez mais conforme à vontade de Deus
e em espírito de serviço filial e de devota imitação à Rainha Celeste, demonstrando assim para com a Virgem Maria uma piedade mais ardente e mais confiança e uma confiança mais firme. Então, que o nosso culto à Virgem Maria não seja um culto vazio. É justamente isso que eu queria colocar aqui, e que não podemos deixar de passar. O nosso culto a Maria não pode ser vazio. Nosso culto a Maria não pode ser um culto onde nós a colocamos no lugar de Jesus, no lugar de Deus, do Espírito Santo, não. Mas tem que ser verdadeiro por aquilo que ela é na vida, na história da salvação, na vida da igreja e na nossa vida. Então, que este culto seja de fato algo que saia do coração, honrando sempre aquela que é também, não só a mãe de Jesus, mas a nossa mãe. E que aprendamos dela a viver bem as virtudes, a viver bem aquilo que o Senhor nos pede. A nossa missão como filhos, que somos chamados a anunciar e testemunhar a misericórdia, a salvação. Por isso, coragem. Então, você pode ler na íntegra essa exortação, signo magnum do Papa Paulo VI, falando do culto à Virgem Maria. Bom, coragem. Então vamos pedir a Maria que interceda por nós, nós que somos filhos e filhas, nós que somos pessoas que querem fazer a vontade de Deus, mas que muitas vezes o medo nos atrapalha, e que aprendamos no dia a dia a viver uma consagração verdadeira, livre, desinteressada nas mãos do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Uma boa noite, obrigado pela participação. Até amanhã, se Deus quiser. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.